Silêncio final. Antes de começar, preciso deixar algo claro. Essa história não é sobre um ataque, nem sobre um animal agressivo. É sobre um animal que fazia exatamente o que precisava ser feito, e sobre o dia em que alguém decidiu impedir isso. A casa ficava afastada da cidade, numa estrada de terra pouco usada. Não era antiga nem parecia abandonada. Pelo contrário, era até bonita. O problema não era a aparência, era o silêncio. Um silêncio constante, pesado, que não mudava nem durante o dia. A casa tinha 2 quartos principais, uma sala comprida, cozinha pequena e um corredor longo que levava a um terceiro quarto no fundo. Esse quarto não tinha janela. Quando o dono comprou a casa, a porta já estava fechada. O antigo proprietário disse apenas que era um quarto de depósito e que nunca teve motivo para usar. O cachorro chegou poucos dias depois da mudança. Chamava-se Bento. Não era grande, nem bravo. Um cachorro comum, dócil, que gostava de ficar perto de pessoas. Nos primeiros dias, Bento explorou a casa inteira, cheirou tudo, deitou em todos os cantos, dormiu na sala, no quarto do dono, perto do sofá. Mas havia um lugar onde ele nunca entrava: o quarto do fundo. Desde o primeiro dia, Bento parava na frente daquela porta. Sentava, deitava, dormia ali. Se alguém chamava, ele vinha, mas sempre voltava depois, sempre para o mesmo lugar. No começo, isso parecia apenas um hábito estranho. Cachorros criam manias. O dono não deu importância. O quarto quase não era usado, então não havia motivo para se preocupar. Com o tempo, os padrões começaram a ficar claros. Bento sempre se posicionava na frente da porta antes das 11 da noite, nunca depois. Se fosse 10h59, ele já estava lá. Se fosse 11h05, ele não se movia mais. Se alguém passasse pelo corredor nesse horário, Bento se levantava e ficava no meio do caminho. Não rosnava, não latia, não mostrava os dentes, apenas bloqueava a passagem. Era um bloqueio calmo, firme, definitivo. Se a pessoa recuasse, ele deitava de novo. Se insistisse, ele continuava ali, como se dissesse que aquele não era o momento certo. Um dia, um amigo foi visitar a casa. Reparou no cachorro deitado na frente da porta e achou engraçado. Tentou passar por cima dele, rindo, dizendo que era frescura. Bento não reagiu com violência, não mordeu, não avançou, mas também não saiu. Ficou imóvel, olhando para o fundo do corredor, como se o amigo nem existisse. Depois desse dia, Bento começou a dormir mais perto da porta, com o corpo encostado nela. As noites também mudaram. Sempre às 2h17 da manhã, Bento acordava. Chorava baixo, um som curto, contido, quase como se estivesse tentando não fazer barulho. Ele não latia, não andava pela casa, apenas ficava sentado, olhando para a porta do quarto. Quando o dono acordava para ver o que estava acontecendo, Bento parava imediatamente, deitava, fingindo dormir, como se não quisesse ser visto fazendo aquilo. Com o passar das semanas, o comportamento do cachorro mudou ainda mais. Ele parou de brincar à noite. Durante o dia era normal, mas depois que escurecia, ficava sério, atento. Não se afastava muito do corredor. O dono começou a se sentir observado dentro da própria casa, não por algo visível, mas por uma sensação constante de que havia algo errado naquele quarto. Mesmo assim, decidiu abrir a porta. Durante o dia, quando o sol ainda estava alto, a porta não estava trancada. Lá dentro havia móveis antigos, caixas vazias, poeira acumulada, um espelho grande encostado na parede, coberto por um pano. No chão, marcas estranhas, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes de um lado para o outro. O ar ali dentro era diferente, mais frio, mais parado. Bento não entrou. Ficou parado na porta, tremendo, com as orelhas baixas e os olhos fixos no fundo do quarto. Quando o dono tentou puxá-lo para dentro, ele resistiu. Não com força, mas com peso, como se o corpo simplesmente não quisesse obedecer. Depois daquele dia, tudo mudou. Bento não dormia mais na frente da porta do quarto. Passou a dormir virado para o corredor, como se estivesse vigiando quem vinha de fora e não mais o que estava dentro. À noite, o dono começou a ouvir passos. Não eram rápidos, nem pesados, eram lentos, arrastados, como se algo que não tinha pressa. Sempre começavam dentro do quarto, sempre depois das 2 da manhã. Uma madrugada, Bento acordou o dono puxando a coberta, não latindo, não chorando, apenas puxando, com insistência. Quando o dono sentou na cama, Bento olhou diretamente nos olhos dele. Um olhar longo, sério, diferente de qualquer outro. Depois virou a cabeça devagar e olhou para o corredor. A porta do quarto estava aberta.
O dono nunca conseguiu explicar direito o que viu naquela noite. Só disse uma coisa depois, quando contou essa história para outra pessoa. Não era algo tentando entrar na casa, era algo tentando voltar. Bento correu pelo corredor, se colocou na frente. O dono ouviu um barulho seco, um impacto, e depois um som que não parecia de animal. Parecia de algo se arrastando, lutando, resistindo. Depois disso, silêncio. Na manhã seguinte, a porta do quarto estava fechada. O espelho estava quebrado no chão. Bento nunca mais foi visto. Meses depois, a casa foi vendida. O novo dono nunca usou o quarto do fundo. Mandou colocar uma grade na porta. Disse que não sentia vontade de entrar ali. Animais não guardam lugares por acaso. Às vezes, eles não estão protegendo você do que está fora. Estão protegendo o mundo do que nunca deveria sair. Meses se passaram desde a venda da casa. O novo dono se chamava Marcos. Ele não conhecia a história completa, apenas fragmentos mal contados por vizinhos. Um cachorro que sumiu, um quarto estranho, uma venda apressada. Nada que, à primeira vista, justificasse preocupação. Marcos não acreditava muito nessas coisas. Ele trabalhava em casa, passava a maior parte do dia sozinho e gostava de silêncio. A casa isolada parecia perfeita. O corredor longo, os quartos espaçosos, tudo parecia normal, exceto pelo quarto do fundo. A porta agora tinha uma grade de metal, não muito grossa, mas suficiente para impedir a entrada. O antigo dono disse que era apenas por segurança, que aquele quarto tinha infiltração e não valia a pena mexer. Marcos aceitou a explicação. Nos primeiros dias, nada aconteceu, mas havia algo que incomodava. O corredor nunca ficava totalmente escuro. Mesmo com todas as luzes apagadas, parecia haver uma sombra constante perto da grade do quarto, como se a escuridão ali fosse mais densa. Na primeira semana, Marcos começou a ouvir barulhos à noite. Não passos, algo mais sutil, um som parecido com respiração lenta, profunda, vindo do fundo do corredor. Quando ele abria a porta do quarto para verificar, o som cessava, sempre, como se soubesse que estava sendo ouvido. Marcos tentou ignorar, disse a si mesmo que casas fazem barulho, que madeira estala, que canos reclamam. Ainda assim evitava passar pelo corredor depois da meia-noite. Até que algo diferente aconteceu. Certa noite, ele acordou com um novo som, um arranhar metálico, ritmado, regular. Vinha da grade do quarto e do fundo. Não era forte, mas insistente, como unhas sendo passadas devagar pelo metal. Marcos ficou imóvel na cama, ouvindo. O som parou. Alguns segundos depois, veio algo pior. Uma sensação clara de que havia alguém em pé no corredor. Não uma presença genérica, não um medo abstrato. Era a certeza absoluta de que algo estava ali, parado, esperando. Na manhã seguinte, Marcos encontrou marcas na grade. Arranhões fundos, recentes. O metal estava levemente torto, como se algo tivesse pressionado de dentro para fora. Ele pensou em chamar alguém para remover a grade. Depois pensou melhor. Decidiu reforçá-la. Naquela mesma noite, sonhou com um cachorro. Não reconhecia o animal, mas sabia que era ele. O cachorro estava deitado no corredor, exatamente na frente da grade. Olhava para Marcos sem piscar. No sonho, o cachorro não rosnava, não latia, apenas balançava a cabeça lentamente em sinal de negação. Quando Marcos acordou, estava suando. O relógio marcava 2h17 e o som de respiração vinha do corredor. Com o passar dos dias, os sonhos se repetiam. Sempre o mesmo cachorro, sempre o mesmo aviso silencioso e sempre o mesmo horário. Marcos começou a perceber outra coisa. Os espelhos da casa estavam estranhos, não refletiam exatamente como deveriam. Às vezes, por um segundo, ele tinha a impressão de ver o corredor mais longo do que realmente era, ou a porta do quarto do fundo aberta mesmo quando estava fechada. Uma madrugada, ao passar pelo corredor, Marcos ouviu algo falar. Não foi uma palavra clara, foi mais como uma tentativa. Um som errado, como se algo estivesse reaprendendo a usar uma voz. Ele correu de volta para o quarto e trancou a porta. No dia seguinte, encontrou a grade parcialmente solta. Marcos começou a pesquisar sobre a casa. Descobriu que o antigo dono houve outro morador, e antes dele, outro, sempre sozinhos, sempre por pouco tempo. Um deles deixou a cidade sem avisar ninguém. Outro foi internado depois de dizer que o quarto estava chamando. Não havia registros de animais, nenhum cachorro oficialmente registrado. Naquela noite, Marcos decidiu fazer algo que todos os outros fizeram. Ele foi até o corredor. Ficou parado diante da grade. O ar estava gelado. O silêncio era absoluto. E então, do outro lado, algo se aproximou. Não correndo,
não com pressa, apenas vindo. Marcos teve uma certeza naquele momento. Aquilo não queria machucá-lo, queria sair. E então, entre o som da própria respiração e o rangido do metal, Marcos ouviu algo que fez seu corpo inteiro gelar. Um som baixo, contido, familiar, como um cachorro chorando. E naquele instante, ele entendeu tarde demais qual era a função de Bento e o que acontece quando não há mais ninguém para ocupar o lugar diante da porta.